Falta um pouco, hein? Mas ele vai vir, mas não, vai ser feio. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária. Solicito a vereadora Rose para proceder à leitura de um texto bíblico. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Ninguém pode julgar. Não julguem e não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida em que vocês medirem. Porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está nos seus próprios olhos? Ou, como você se atreve a dizer de irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando você mesmo tem uma trave no seu? Tire primeiro a trave do seu próprio olho, e não você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Palavra da salvação. Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata da sessão ordinária do dia 22/6/2020. Eu não vim, né? Não posso assinar. Porque senão eu só. O Toninho, depois que começou a dizer, não pode mais. Abrão também. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria do expediente. Compartilhar a transmissão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos funcionários desta Câmara de Leis. Boa noite também ao plenário que se faz presente. Reunião ordinária do dia 22 de junho de 2020. No expediente temos matérias do Executivo. Emenda modificativa número 12 de 2020 ao projeto de lei número 3073 de 2020, de autoria do Executivo. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., no âmbito do programa Eficiência Municipal e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 3079 de 2020, de autoria do Executivo. Súmula. Autoriza o município de Colorado, Paraná, por meio de seu Executivo Municipal, a efetuar concessão de direito real de uso de bem público municipal a entidades sem fins lucrativos que promova a proteção, educação, recreação e acolhimento de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, fornecendo para as que estiverem sob a sua guarda e custódia abrigo, assistência alimentar, assistência à saúde e melhoria na sua qualidade de vida, de acordo com a Lei número 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Matérias do Legislativo. Indicação do vereador Marcelo Marcos Higino, número 356 de 2020. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que acione o Conselho Tutelar Local e a Coordenadoria de Vigilância Sanitária Municipal, a fim de intensificar a fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Municipal número 2.789, de 2018, a qual dispõe sobre a proibição do uso e da venda de cachimbo conhecido como narguile, no município de Colorado. Requerimento do vereador Marcelo Marcos Higino, número 213, de 2020, requer seja enviada correspondência ao senhor prefeito, solicitando o que segue: percentual da inadimplência verificado junto ao Departamento de Água no ano de 2019. Da vereadora Rosimeire Chiquim, número 214 de 2020, requer seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, com cópia ao Ministério Público para auxílio nesta fiscalização, requisitando seja informado a este Legislativo quais serão os critérios para a distribuição de 1.000 cestas básicas que o município de Colorado recebeu de doação da empresa JBS neste último dia 14 de junho, apresentando-se, inclusive, relatório mensal referente à distribuição destas cestas até a sua distribuição total ou, alternativamente, seja este relatório publicado no portal da Transparência para facilitar a fiscalização deste Legislativo e o controle social da população. Moção da vereadora Rosimeire Chiquim, número 1 de 2020, requer seja encaminhada a moção de agradecimentos à empresa JBS, representada pela senhora Silvana Regina Pieri, coordenadora de recursos humanos da unidade da JBS em Santo Inácio. Eram estas as matérias do dia, senhor presidente. Fim do período do expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia.
Na ordem do dia temos, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 3073/2020, de autoria do Executivo, súmula. Autoriza o Poder Executivo a contratar a Operação Decreto com o Banco do Brasil S.A. em âmbito do Programa Eficiência Municipal e da outras providências. Está em discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite aos presentes. Eu que faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento, desde o começo do ano, até desde o ano passado, foi solicitado junto à Câmara esse empréstimo, um empréstimo para atender algumas solicitações de obras de infraestrutura em nossa cidade. E, consequentemente, nós entramos nessa pandemia toda, nessa recessão que está prestes a acontecer no nosso Brasil, no nosso Estado e também na nossa cidade. Então, nós, em primeira mão, nós analisamos, avaliamos e percebemos que não é o momento certo de nós fazermos isso, não é o momento certo de nós, talvez, adquirirmos um empréstimo com tanta coisa acontecendo, com tantas incertezas que existem hoje no nosso país. Nós avaliamos a nossa comissão, juntamente com os outros vereadores, sempre buscando informações, e nós chegamos num denominador comum. Então, essa primeira discussão, através desse projeto, seria para esse financiamento de mais de 2 milhões de reais. Obrigado. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 1. Em única discussão e votação, a emenda modificativa número 12.220 do projeto de lei número 3.073/2020, de autoria do Executivo, súmula. Autoriza o Poder Executivo a contratar a Operação Decreto com o Banco do Brasil S.A. no âmbito do Programa Eficiência Municipal e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Elias. Bom, boa noite, senhor presidente, demais vereadores, senhora vereadora, comunidade que se faz presente. O vereador Marcelo falou a princípio, a respeito desse projeto, que ele foi trabalhado desde o ano de 2019, no segundo semestre. Nós tivemos a oportunidade de estar trabalhando isso junto com o Executivo, onde naquela oportunidade falava-se em um financiamento de algo em torno de 3 milhões. Depois, por conta de algumas alterações de políticas de financiamento do Banco do Brasil, o recurso acabou caindo, sendo apresentado em torno de 2 milhões e 100 mil por parte do governo municipal de Colorado, e por conta das ações que aconteceram, em função aí de algumas prioridades, em funções da arrecadação, em funções do endividamento do poder público, o município de Colorado encaminhou, através do senhor prefeito, uma emenda modificativa onde busca autorização de R$400 mil para serem financiados para a aquisição de um equipamento, que é um caminhão hidrojato, para ser utilizado na Secretaria de Saneamento. Então, é um financiamento muito oportuno, uma vez que o município ele tem essa necessidade e, assim, houve voto favorável para que ele pudesse ser encaminhado pelo plenário. Então, como o município de Colorado teve um avanço significativo por conta das obras de esgotamento sanitário nos últimos anos, e existe uma necessidade de que novos investimentos sejam realizados, eu, particularmente, já antecipo meu voto, dizendo que sou favorável à emenda modificativa. Está em discussão. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Marcelo. A respeito dessa emenda, nós chegamos à conclusão que o valor era um valor muito alto,
para se fazer um empréstimo numa época tão conturbada. E, mediante tudo isso que nós estamos vendo, com o problema da nossa rede de esgoto, muitas pessoas em época de chuva, as casas alagando, as casas inundando, e esse caminhão ele se faz necessário para o nosso município hoje. Então, dentre todos os pedidos que foram feitos, num valor um pouco maior, nós da comissão, nós chegamos à conclusão que esse caminhão ele é de suma importância para o município. E nós podemos ainda, o município ainda pode arrecadar vendendo serviços para outros municípios, porque hoje se paga o aluguel desse caminhão para fazer essa limpeza da rede de esgoto no nosso município. Então, esse caminhão ele é essencial, ele é primordial, a população de Colorado carece desse equipamento hoje. Ele carece desse equipamento para que possa realmente atender as necessidades de toda a população. Então, de todo o montante pedido, a única coisa que nós realmente chegamos à conclusão que é essencial hoje é esse caminhão hidrojato, que vai atender toda a nossa população e ainda você pode lucrar vendendo o excedente. Muito obrigado. Está em discussão. Com a palavra o vereador Tião Parreira. Eu, como presidente dessa comissão, acompanhei de perto esse andamento todo e o que eu pude chegar à conclusão, respeitando também a opinião dos demais vereadores, e quero dizer que sou favorável, apenas para esse caminhão desentupidor, que está pagando um aluguel muito caro de um caminhão de fora, e há uma grande necessidade desse equipamento aqui para Colorado e Alto Alegre, Então, as palavras do Marcelo disse, o Elias, eu faço as minhas também, não preciso repetir, e é isso que eu queria dizer sobre essa emenda. Muito obrigado. Está em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, funcionários e população que muito nos honra com vossa presença nessa Casa de Leis nessa noite. Essa emenda modificativa, como o nome já diz, ela está modificando o projeto que foi aprovado anteriormente. Então, aquele projeto, o 3073/20, vai ser contemplado com esse caminhão hidrojato. O restante, como já diz, a emenda é modificativa, está modificando o projeto anterior. E dizer também que o ano passado, que já começou essa conversa de financiamento e coisas, eu disse, todos os vereadores fomos até o gabinete do senhor prefeito, a convite dele, e no momento eu já fui contra na totalidade. Disse, a prioridade para mim e para Colorado é do caminhão hidrojato. Passou-se um tempo, voltou à tona o projeto novamente. Aí o senhor prefeito veio com o pessoal do Departamento de Águas para tentar convencer da importância do projeto. Novamente disse, sobre o projeto, eu só aprovo a compra do caminhão hidrojato. E por que essa compra? Nós temos um caminhãozinho que está trabalhando na cidade, que dá até dó de ver, muito, vamos dizer, deteriorado já, pelo tempo. E não é esse capotor, eu falo que aquele outro que trabalha limpando fossa. Ele já não funciona mais. Então, nós precisamos... Colorado está investindo em um belo hospital. Aprovamos dias atrás uma universidade. E agora, com o Cairi e Alto Alegre e demais bairros, fazendo a ligação da rede de esgoto, precisa de uma ferramenta. Precisa de um caminhão que faça jus à população, porque toda vez que precisa tem que ligar para fora, o aluguel dele é caríssimo, ele se paga pelas contas que a comissão fez,
Ele é um caminhão que ele não vai onerar, pelo contrário, ele vai beneficiar o nosso município. Então, eu estou convicto, e já falei 3 vezes que eu sou favorável a esse caminhão. Então, essa emenda modificativa contempla um caminhão hidrojato para Colorado. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver... Você não... Desculpa, vereadora, eu não percebi. Com a palavra, a vereadora Rose. Senhor presidente, vereadores, a todos presentes nessa Casa de Leis, eu vou continuar com o mesmo posicionamento que eu sempre tive desde o início, referente financiamento. Eu acredito não, é final de mandato, não é o momento de endividar o município, é em torno de 400 mil reais, são 400 mil reais, não deixa de ser uma dívida, para os próximos pagarem, não acho justo. O meu respeito, o posicionamento dos demais vereadores, nós estamos aqui para isso, nós não estamos aqui para cada um falar amém para outro, e sim ter essas divergências e opiniões contrárias. A minha opinião é que, senhores vereadores, nós temos o Departamento de Água e Esgoto do nosso município, que ele já explora a receita desse próprio departamento. Dos últimos 16 anos de mandato, 12 anos é do atual prefeito. Se o departamento está sucateado, é por falta de gestão. É falta de aplicar dinheiro no que precisa. Nós temos a resposta de um requerimento da nossa comissão, vereador, que em dois anos atrás, no primeiro ano que ele assumiu, sobrou 460 mil do Departamento de Água. No ano passado, deu um déficit de 45, e esse ano, até esse mês, está um déficit de 54 mil reais. Por quê? Porque se em 2018 sobrou quase R$500 mil e agora está faltando dinheiro para o departamento se sustentar, e mesmo com esse déficit dos 2 últimos anos, tem mais de 120 mil reais sobrando na pasta. E agora eu vou assinar para o meu município endividar para comprar um caminhão. Um departamento que é livre, que é do nosso município. Não tem condições de comprar um caminhão. Não tem condições de auto se sustentar. Que departamento é esse, vereadores? O que acontece na água de Colorado? Há pouco na semana passada eu falei da abertura de uma CPI para verificar o asfalto. Nós temos que meter a mão no peito e desvendar essa caixa preta da água de Colorado. Por que isso, senhores? Por que isso, senhor presidente? Porque essa incógnita de um departamento que é autossustentável, que é do nosso município, e não tem condições de comprar um caminhão há mais de 20 anos? O que acontece com esses gestores? E aí, no final de mandato, a Câmara de Vereadores tem que aprovar um endividamento de 400 mil reais para o município. Porque não tem gestor para ir lá e comprar um caminhão com o recurso livre da secretaria? O que falta é gestão. Temos que verificar sim o que está acontecendo, porque é inadmissível. Quantos anos, vereador Antônio Carlos, tem o caminhão que está hoje prestando esse serviço? Tem mais ou menos quantos anos? 30 anos? Uns 30 anos, Vilegas. Em torno de 35 anos o caminhão, até hoje não teve um prefeito para comprar um caminhão. Ah, gente, pelo amor de Deus, chega a ser vergonhoso. É vergonhoso. Deixo aqui, sim. Eu até gostaria de ter uns dados mais precisos sobre valores do departamento, só que, por incrível que pareça, todos podem entrar aí no portal da transparência, está fora do ar. Não tem como nós nos certificarmos, não tem como a gente fiscalizar, muitas vezes, da forma que a gente precisa,
porque o nosso maior instrumento, o portal é esse, o portal da transparência, e ele está fora do ar. Agora, à tarde, eu não consegui, infelizmente, acessar. Mas vamos explorar mais esse serviço de água e esgoto, que vai sobrar dinheiro, como sempre sobrou. Eu quero uma justificativa. Por que 2 anos atrás sobrou R$500 mil e agora está faltando dinheiro no departamento? Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, vereador Leonardo. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Concordo com a Rose. Também acho que é uma falta de gestão, né? É um absurdo um caminhão daqueles está em uso ainda, caminhão da Foz, todo mundo vê ele passando aí. Mas eu vou aprovar sou a favor desse financiamento, porque eu tenho dó dos funcionários que operam aquele caminhão. A qualquer momento vai explodir aquilo. E dos funcionários da rede de esgoto, com a manivelinha lá desentupindo, né? Muitas vezes tem que entrar dentro de um bueiro, de uma boca de lobo ali, muitas vezes sem IPI, porque o município aí não usa IPI para nada, para roçar um canteiro para nada. Então, eu sou a favor desse financiamento, só do caminhão também. E você deu 1 minuto para o Marcelo, presidente. Quando a Rose disse ali que é final de ano, final de mandato, sinceramente, eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com as pessoas que a rede de esgoto voltou para dentro de casa, que me ligaram, que me mandaram fotos, que a casa toda inundada, que me chamaram para ir na casa deles, e eu vi a situação disso. Sinceramente, eu não estou preocupado em autopromoção, todos sabem que eu não sou candidato à reeleição, eu vou pelo que eu acho certo, eu vou pelo que eu acho correto. Eu fui na casa das pessoas e vi a rede de esgoto atrás. O que a Rose está falando de CPI de água está certo. Está certo, nós temos uma mina de ouro nas mãos. E, infelizmente, por falta de gestão, dos últimos 20 anos, não souberam aproveitar essa mina de ouro que existe no nosso município. E nos obriga, Leonardo, às vezes, vereadores, a passarmos por essa situação de termos que aprovarmos uma dívida em final de mandato, talvez para autopromoção, vai se saber, mas nós estamos fazendo a nossa função, que é tentar ajudar as pessoas, minimizar o problema das pessoas. Logo abaixo vai ter um requerimento meu pedindo uma relação de inadimplentes de água em Colorado, porque a água em Colorado ela se transformou em cabide de votos. Aí chega numa situação dessa de ter que financiar R$400 mil para se comprar um caminhão, para não deixar mais a rede de esgoto entrar dentro da casa das pessoas. Você dormindo, vem uma tempestade, Colorado, por falta de gestão, deixou água pluvial misturar a rede de esgoto, por falta de fiscalização, e hoje nós somos obrigados a fazer isso, infelizmente. Infelizmente. Obrigado, Leonardo. Com a palavra, vereador Toninho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, a comunidade se faz presente nessa sessão. Bem, eu sou favorável porque eu acredito assim, nenhum município, ele compra alguma coisa, ele investe no município, hoje em dia, sem um financiamento. A prefeitura nada mais é que, muitas vezes, a casa da gente. Se às vezes a gente quer comprar um carro novo, melhor, a gente tem que fazer um financiamento, nem todos. E a prefeitura, gente, a gente tem que ver, não vou falar nem nos mandatos anteriores, mas quanta gente que não tem condições de pagar a sua água e não foi cortado. Agora, imagina nós no lugar de uma pessoa que não tem condições de pagar uma água. Já pensou se fosse cortado? Porque a água do nosso município, gente, não é uma Sanepar, que não tem dó nem piedade de ninguém. Eu acho que as pessoas têm que pagar sim, mas tem que pensar, primeiramente, na saúde das pessoas. E a água é tudo na nossa vida. Então, eu sou favorável a esse financiamento, sim, e acho mais, sem financiar hoje em dia, nenhuma prefeitura vai conseguir nada. Tá? Sim, vereador. Quero aproveitar a fala, né, do vereador Toninho, né, que ela é muito oportuna,
porque quando nós olhamos o orçamento do município de Colorado, e, na verdade, o orçamento de todas as pequenas cidades do Brasil, elas são praticamente insustentáveis, porque elas não têm recursos próprios para elas se manterem, nem para fazer folha de pagamento. Nós temos uma dependência muito grande de recursos, né, que são recursos constitucionais, seja do FPM, que é a transferência do governo federal, e também as transferências do governo estadual. E muitas vezes o município ele tem conseguido equipamentos como caminhões, ônibus e outros veículos por meio de convênios e também de emendas parlamentares. E dentro do orçamento do nosso município, não são todos os departamentos que eles são lucrativos, que eles geram algum tipo de renda, algum tipo de receita. E muitas vezes esses departamentos que, né, geram algum tipo de recurso, algum tipo de renda, eles acabam sendo utilizados para que outros serviços eles possam ser mantidos e disponibilizados para a nossa população. Então, é dentro desse contexto, né, num contexto aí onde nós temos, né, muitas dificuldades, né, quem de repente quiser ter assim, né, o interesse, o capricho de observar os relatórios que nós temos aí analisado, né, pelo menos aí nos últimos 10 anos, a gente vai ver que a receita própria do município, ela é algo em torno aí de talvez, né, não me foge agora o número real, mas no máximo 30%, 30%, 33%. Então, nós temos dificuldade, sim. Infelizmente, nós temos. Eu gostaria que essa situação fosse diferente. O Brasil sempre tem falado aí na necessidade de se fazer um pacto federativo, onde os recursos ficam mais no município, que é onde as coisas acontecem, onde fica a ponta, né, do atendimento ao público, seja na assistência social, na saúde, na educação, no esporte, mas, infelizmente, não é assim. E, pelo que a gente tem observado, né, dos dados que foram oferecidos, da LDO que foi apresentada e da LOA que vai ser colocada para o próximo ano, nós temos capacidade de pagar tranquilamente este financiamento. Então, por isso, eu quero reiterar mais uma vez, né, o meu parecer favorável a este financiamento. Me cede um minuto, vereador, por gentileza. Só não falar, porque não pode ter lá um vereador ceder para dois. Continua a discussão. Só não pedir para falar, aí você pode pedir. É que voltou o site, eu só gostaria de falar os números, vereador. É a lei da Câmara. Com a palavra, vereador Toninho. Bem, gente, a água de Colorado é a água mais barata que existe. Eu acho que ele pode. Vocês já pensaram se fosse uma Sanepar? Aquelas pessoas que ganham um salário mínimo, que pagam aluguel, tem que pagar uma água? A gente tem que pensar em tudo isso? Não. Não é uma decisão fácil de tomar. A gente sabe que poderia ter feito compra desse caminhão. Será que poderia mesmo? Será que dá tanto lucro? Agora põe uma Sanepar em Colorado para ver o que aconteceria. Temos que pensar tudo isso. Muito obrigado, presidente. Vereador, pela lei da Câmara, você pode me ceder um minuto agora. Não, posso ceder para ele. Não, se voltou a palavra para você, você pode ceder para mim novamente. Mas tudo bem. Obrigada, presidente. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante. Aprovado por 8 votos a 1. Requerimento. Do vereador Marcelo Higino, temos o requerimento número 213/2020, requer seja enviado correspondência ao senhor prefeito, solicitando que segue percentual de inadimplência verificado junto ao Departamento de Água no ano 2019. Com a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, a todos. Voltando dentro desse contexto, como nós tivemos pedidos aí para reestruturar o Departamento de Água e também a aquisição desse caminhão, seria mais a nível de conhecimento. A Rose tem os números ali, né, Rose? Você tem os números. Então, seria interessante, então, sabermos, o Toninho disse uma coisa correta, que existem realmente pessoas deficitárias, pessoas que passam por extremas necessidades, só que nós temos que olhar também o outro lado, outra ponta da corda, onde existem muitos estabelecimentos, muitas oficinas, que às vezes também usam a água e sabem do procedimento que é, às vezes, de transformar a água em moeda de troca através de votos, e eles fazem vista grossa a respeito da conta de água.
Então, esse requerimento seria somente a nível de conhecimento, para nós nos localizarmos, porque, segundo informações, nos últimos 2 anos nós tivemos prejuízo aí na arrecadação da água. Muito obrigado. Ô, Vilar, você pulou um projeto aí. Está em discussão. Eu vou passa a presidência para o vereador Tião Parreira para discutir o requerimento. Você vai discutir. Você não vai falar. Requerimento do Marcelo Marcos e Gino. Requerimento número 213/2020 requer seja enviada a correspondência ao senhor prefeito solicitando que segue percentual de inadimplência verificando junto ao Departamento de Água no ano de 2019. Está em discussão. Com a palavra, vereador. Com a palavra o vereador Villegas. Senhor presidente, é de muita importância, Marcelo Gino, esse teu requerimento aqui. Só que o Toninho, não é desqualificando a Vossa Excelência, viu, Toninho, mas você falando aí que tem gente que não paga, às vezes não pode pagar, isso aí não é certo. Você é conhecedor que existe lei no município que já abrange pessoas em vulnerabilidade, pessoas com doenças graves, que a água ela é isenta para essas pessoas. E temos a tarifa social. Mas tem gente aí que tem carro bom na garagem e não paga água. E se nós for comparar com a Sanepar, hoje a Sanepar ela é 100% mais caro que aqui, então não tem justificativa. Eu acho que a prefeitura também, o prefeito, ele corre um risco de improbidade, porque se ele está abrindo mão da receita de não cobrar água de certas pessoas, ele está deixando de arrecadar, o município vive de recurso. Aí vem me mendigando aí, porque o departamento está gotejando, porque não tem carro. Claro que não tem, porque você está abrindo mão de receita. Então é inadmissível, a inadimplência tem que, claro que vai dizer, agora a Copel, ninguém xinga a Copel não tem conversa. 3 talão corta e não dá nem bola. Você vai tomar banho, está giando. Ele vai lá, corta e vai embora, e do outro dia você vai ligar, e ainda vai mais um dia, talvez, ainda para ligar. Então, eu acho que a água já tem a lei para atender as pessoas que estão vulneráveis, mas nós temos que exigir, sim, viu, Marcelo, que cobre a água. O preço já não é caro, a nossa água, no nosso município. E outra, também eu digo assim, é igual o Zé Cardoso está aí, o preguinho, quem está aqui, se ele tem 10 casas no quarteirão, tem 5 pagando e 5 não pagam, quem que é trouxa na parada? Eu moro ali 43 anos e nunca paguei o meio. Eu sei disso, Zé. Não paga porque faz pé. Exatamente, então, temos que olhar com cautela e tomar cuidado, mas o requerimento é bom para a gente ter uma noção do que está acontecendo na água realmente, para a gente poder também, assim, dar um aperto no prefeito aí, para que possa cobrar realmente o que é devido de cada um. Era só isso, senhor presidente. Continue a discussão. Pela ordem. Com a palavra o vereador Elias. O vereador Marcelo faz um projeto, né, um requerimento importante. Eu tive a oportunidade de fazer um requerimento com essa mesma natureza no ano de 2018, quando nós tivemos aqui um projeto, ou pelo menos 2 projetos de lei, né, que foram analisados, e na nossa comissão de Orçamento e Finanças, nós pudemos analisar a inadimplência dos anos de 2016, 17, 18. E, com base nessas informações que nós solicitamos, nós pudemos aí, então, ter um comparativo, e com esse comparativo nós, na época, fizemos algumas emendas em um projeto onde tratava ali a respeito, né, de questão de redução, né, da taxa de juros, né, para aqueles que são inadimplentes e outras coisas mais. Então, a informação ela é primordial, ela é importante, porque sem informação a gente não consegue fazer uma avaliação precisa da situação, a gente não consegue ter um cenário, né, para saber se o departamento ele está indo bem ou não. A vereadora Rosa já comentou em uma oportunidade assim, anterior, né, todos nós, na verdade, já temos debatido esse assunto, mas existe uma certa divergência, pelo menos recentemente,
onde, né, quando foi enviado uma resposta a um requerimento, né, desta Câmara, nós tivemos uma resposta e depois, quando a Câmara, né, foi fazer um estudo em relação à mesma situação, encontrou dados assim totalmente divergentes, não foram, né, questões pequenas, mas assim, né, bem substanciais, e este requerimento ele tem o objetivo de realmente nos trazer informações claras, precisas, trazer luzes para que, quando necessário, a gente poder fazer uma intervenção, seja um projeto de lei, seja uma ação de fiscalização, então vai ser muito oportuno. Então, claro que conta aí com o nosso apoio nesse sentido, uma vez que nós também já tivemos a oportunidade de requerer uma matéria no mesmo sentido. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Rose. Pois bem, como é do mesmo assunto, vamos juntar tudo, né? Só gostaria de deixar registrado, vereadores, o seguinte, senhor presidente. Como o vereador Vilegas disse, tem os cadastros sociais. Tião Parreira, você foi autor de um projeto aqui na Câmara que favorece pessoas doentes crônicas, 14 tipos de doença crônica, foi aprovado, foi publicado, é lei. Está em vigor essa lei? Mas tem muitos que precisam ser enquadrados e não estão, vereador. Não estão. E isso eu falo e eu provo. Lógico que a pessoa tem que ir atrás. Eu não estou aqui de forma alguma falando que tem que ir lá no coitado que realmente não tem condições de pagar uma água e cortar, não. Para isso tem os cadastros sociais, que tem que fazer um acompanhamento social, né, para essa pessoa, verificar se enquadra, para que ela não possa pagar água. O que eu acho injusto é muito bambambam na cidade, com casa, carro, que ganha muito dinheiro, tem 2, 3 anos e não paga água, vereador Marcelo. Com piscina em casa e não paga água. E aí é bonito. O site voltou. A receita do mês passado, do Departamento de Água, entrou nos cofres públicos da Prefeitura, no mês de maio, R$ 283.532. Esse mês, por enquanto, R$ 249.604. Só que nós temos mais de R$500 milhão desses últimos meses. Mais de R$500 milhão em receita. Que obra significativa que teve do Departamento de Água e Esgoto para justificar um gasto desse? Mete a mão no peito, prefeito, pega o dinheiro do departamento e compra um caminhão. Não precisa endividar o município. O departamento é autossustentável. Os números estão aqui. O que está acontecendo com o dinheiro que está entrando? Voando? Por isso que nós temos que ficar muito atentos ao que está acontecendo. Eu não estou mentindo. Está aqui, vereadores. Está aqui, vereador. Mais de R$500 milhão dos últimos 2 meses. Obrigada, senhor presidente. Continue em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Esse requerimento foi aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência para o vereador presidente Ivandir Vilegas para dar prosseguimentos à sessão. Voltando aqui um erro que teve, que eu pulei um projeto, vamos discutir esse projeto. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 3078/2020, de autoria do vereador Marcelo Gino. Súmula, denomina a quadra poliesportiva Amador Gino da Costa, localizado na Escola Municipal Lazo Sagrado, Jardim Progresso, município de Colorado, Estado do Paraná, e da outras providências. Com a palavra o vereador Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Esta seria mais uma das homenagens que, ao longo desses 3 anos, nós, como vereadores, a gente vem prestando a pessoas que colaboraram de alguma forma, foram representativas do nosso município. E falar do Madinho, todo mundo conheceu, todo mundo conhece, infelizmente ele nos deixou,
mas ele deixou um legado muito grande, ele deixou uma história muito bonita, principalmente no esporte na nossa cidade. E aquilo que a gente sempre fala, nós já falamos aqui na semana passada, através do Antônio Carlos, do projeto da praça, né, do Antônio Giroto, de nós nomearmos os locais públicos com o nome das pessoas que ajudaram, de alguma forma, o nosso município. Então, me partiu essa ideia, eu tenho certeza que ele, onde ele estiver, ele vai ficar muito feliz, porque todos os atletas que jogou futebol em Colorado, passou pela mão do Madinho, do Amador e Gino da Costa. E ficaria um legado, né? Ficaria um legado, essa quadra, em homenagem a ele, por tudo que ele fez nos últimos anos. Eu gostaria de contar com a colaboração de todos vocês. Obrigado. Está em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, cumprimentar o nobre colega Marcelo por esse projeto, no qual o Madinho vai ser homenageado numa quadra poliesportiva. Eu tive o prazer de conhecê-lo quando morava no campo de futebol, naquela casa. Eu ia lá sempre, conversava com ele. Uma pessoa dedicada ao esporte, torcedor da Portuguesa. Era uma pessoa, assim, dava gosto de conversar com ele sobre esporte, sobre futebol. Além de entendido, ele tinha um prazer no que fazia. Então, eu acho muito justo essa homenagem, homenagear pessoas do ramo, pessoas que ele seguia a linha do esporte, então ele respirava esporte. Então, parabéns, vereador, por esse seu projeto e conto com o meu voto. A palavra, vereador Elias. Senhor presidente, eu quero também parabenizar o vereador Marcelo pela iniciativa desse projeto e dizer que saudade do Madinho. Uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa de um coração enorme. Foi um dos primeiros patrões que eu tive, uma pessoa que me ensinou muito, era, como já foi citado, amante do esporte. Eu trabalhei com o Madinho como ajudante de jardineiro. E foi realmente uma das pessoas mais generosas que eu conheci. E foi nessa atividade, como ajudante de jardineiro, que eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo. O vereador Marcelo, conheci ele nessa oportunidade, quando ele estava retornando de Curitiba. E ali, influenciado pelo Marcelo também, que sempre falou a respeito do esporte, sobre a importância de nos dedicarmos ao ensino, a gente acabou construindo uma grande amizade. E o Madinho realmente foi uma referência para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto alguém que gostava de esporte, e uma pessoa que ajudou a construir a nossa cidade. Então, é uma singela homenagem a tanto que o Madinho tem feito, fez pelo nosso município, Então, fica registrado aqui também, o meu apoio ao projeto do vereador Marcelo, por esta homenagem que a Câmara de Vereadores de Colorado faz, por este brilhante cidadão, que nos deu a honra de estar conosco e de nos ensinar algumas coisas. Então, parabéns mais uma vez, vereador Marcelo, por essa iniciativa e que Deus possa abençoar o Madinho onde quer que ele esteja e que nós tenhamos mais iniciativas nesse sentido, de reconhecer aquelas pessoas que têm feito pela nossa cidade, principalmente quando não em memória, pelo menos em vida. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Da vereadora Rose Chiquim, temos o requerimento número dos 2.214/2020, requer seja encaminhado ofício ao prefeito com cópia ao Ministério Público para auxílio nessa fiscalização, requisitando seja informado a esse legislativo quais serão os critérios para a distribuição das 1.000 cestas básicas que o município de Colorado recebeu de doação da empresa JBS, neste último dia 14 de junho,
apresentando-se, inclusive, relatório mensal referente à distribuição dessas cestas até a sua distribuição total ou alternativamente, seja esse relatório publicado no portal da transparência para facilitar a fiscalização desse legislativo e o controle social da população. Com a palavra, a vereadora Rose. Senhor presidente, o intuito desse requerimento é exclusivamente fiscalizador. Uma vez que essas 1.000 cestas básicas chegaram no nosso município, eu até postei nas minhas redes sociais, o dia que eu fui, estive na Secretaria de Assistência Social, né, para me certificar dessas cestas básicas, e realmente foi... Aí eu vi uma publicação num jornal pela JBS, e hoje eu vi do regional que chegou, que tem uma publicação. Mas, assim, a gente tem as redes sociais do município, nós temos o site oficial, né, da prefeitura, nós temos uma página do gestor, onde todos os munícipes entram para verificar boletim de Covid, tudo o que acontece na cidade. E, por incrível que pareça, não foi postado nada que o nosso município tinha recebido esses benefícios. Na verdade, tem também 19.000 EPIs, equipamentos de proteção individual, que foi doado, 19.000 EPIs e 1.000 cestas básicas. Nós sabemos que tem dinheiro do governo do Estado vindo, direto para a assistência social, referente ao combate ao Covid, que direciona para a compra de alimentos. E como essas 1.000 cestas básicas chegaram, vereadores, a gente quer saber o critério que elas serão entregues. Na ocasião, eu liguei na empresa, falei com a responsável de recursos humanos, a mesma me disse que não foi proposta nenhum critério específico para o município. O critério da empresa obviamente, para quem precisa, para quem necessita. De primeira mão, óbvio, nós sabemos que existe o cadastro único, mas nem sempre a pessoa, tem muitas pessoas na situação de hoje que não está no cadastro único, mas precisa de uma cesta básica. Existem muitos casos, Alto Alegre mesmo, eu acredito que tem muito disso. Tem pessoas que não estão no cadastro único, mas devido a tudo que está acontecendo, que precisa. Então, eu quero saber, nós queremos saber. Quais são os critérios que serão doadas essas 1.000 cestas básicas? Seria isso, senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Adão. Senhor presidente, vereadores, vereadora, munícipe aqui presente, obrigado pela presença. É bom a gente cobrar essa fiscalização, porque foi um menino lá pedir cesta básica sexta-feira, aí eu liguei para Ednilce, né, para saber como é que estava, aí eu dei o nome da pessoa que estava ali pedindo, ele já tinha pego cesta básica, então já ia pegar a cesta básica de outra pessoa que estava necessitada, porque ele tinha pego, e essa pessoa é usuário de droga. Praticamente ele queria essa cesta para trocar por de droga, eu acho, né? Eu acho. Não posso provar nada, mas é isso aí que está acontecendo. Então, eu acho que uma fiscalização, um critério bom para que um critério para que essa cesta seja entregue para pessoas que realmente necessitam. Porque tem muita gente que necessita, mas não sabe aproveitar a cesta, né? Ele pega a cesta e acaba jogando fora. É isso aí. Está em discussão. Com a palavra, vereador Toninho. Sou favorável, sim. Acho que tem que ter um controle mais rígido, porque tem gente recebendo até 3 cestas básicas. Então, onde dá entrega demais para um, falta para o outro. Porque o dinheiro do governo não está servindo para comprar cesta básica. Ele está servindo para churrasco, carne, cerveja e celular. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Ontem tem muitos coitadinhos que não têm um celular, que não sabem entrar numa internet, estão precisando e estão faltando. E nosso município é muito unido, porque eu acredito, prefeitura
Igreja Católica, loja maçônica estão distribuindo muitas cestas. Até na minha história eu nunca vi padre se juntar com loja maçônica. Aconteceu até almoço. Por quê? As pessoas não estão sabendo aproveitar. Então, concordo que tem que ter critério, tem que ver realmente quem está precisando, quem não recebeu outra cesta básica. Está certo que tem casa que tem 5, 6 pessoas. Uma cesta básica de R$70, R$100, não vai dar para passar o mês. Agora, recebendo os R$600 do governo, dá para fazer um ótimo complemento. Então, eu concordo que tem que ter muito mais fiscalização, muito mais segurança na hora de entregar uma cesta para quem realmente precisa. Sou favorável, sim. Com a palavra, vereador Elias. Também sou favorável a este requerimento que a vereadora Rose apresentou. É importante que nós tenhamos esse cuidado, ainda, né, não é necessariamente recursos, né, que vieram, né, recursos públicos, né, mas foi uma doação que o município recebeu, e nós precisamos levar em consideração, vereadora Rose, aquela recomendação administrativa número 6, que o Ministério Público nos encaminhou, onde a doação de equipamentos de forma gratuita, inclusive, né, cestas básicas, eles devem passar por um critério. Então, né, claro que, né, precisa se estabelecer, precisa se observar quais são os critérios para que sejam feita a doação gratuita de, né, de bens, né, enfim, né, de produtos assim dessa natureza. Porque caso isso não seja observado, por nós estarmos em um ano, né, que se trata de um ano, né, especial, um ano que trata de eleições, então o cuidado ele é maior por conta da lei, né, que trata a lei das eleições. Então é um cuidado especial que a administração pública precisa ter, né, toda a doação de qualquer tipo de bem, inclusive de loteamentos ou de terrenos, né, para a instalação de parques industriais, também está incluso, né, dentro dessa lei, que é a lei das eleições. Então, né, que o município ele possa, né, tratar com lisura, da mesma forma como tem trabalhado até aqui, né, tanto na doação de medicamentos, na doação de cesta básica, né, para que se observe aí o princípio, né, da isonomia, o princípio da impessoalidade, que desta forma esta doação, né, que foi feita aí, né, pela JBS, ela possa chegar realmente a quem precisa. O vereador, né, Toninho colocou assim de forma bem clara, realmente, às vezes a gente observa aí entre todos, né, os agentes do nosso município, seja a igreja, seja, né, loja maçônica, seja o município, precisa de uma articulação, porque às vezes você canaliza, né, as doações, né, muito para um setor, para determinadas pessoas, e às vezes aquelas que mais precisam, né, estão desassistidas. Então, é importante que a gente possa, né, ter esse cuidado para que esta doação tão generosa, ela possa chegar, né, às pessoas carentes, aqueles que precisam, aqueles que estão passando por um momento complicado, né, por conta dessa crise que foi instalada aí pela pandemia do Covid-19. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Moção da vereadora Rose, temos a moção número 1/2020, requer seja encaminhada a moção de agradecimento à empresa JBS, representada pela senhora Silvana Regina Pieri, coordenadora dos recursos humanos da unidade JBS em Santo Inácio. Com a palavra, vereadora Rose. Pois bem, senhor presidente. Na ocasião, eu conversei com a Silvana Regi Pieri, que ela é coordenadora dos recursos humanos da JBS, e em nome da nossa comunidade desse legislativo, eu gostaria que ficar registrado nossos agradecimentos à empresa JBS por essa doação. E, inclusive, nós temos mais de 5.500 municípios. Somente 197 municípios foram beneficiados, senhor presidente. E dentro desses municípios, Colorado. E isso, para nós, vem no momento oportuno, sim. Então, eu gostaria, essa moção de agradecimento, para que fique, vereador Leonardo, registrado nessa Casa de Leis, literalmente, nosso agradecimento
à empresa JBS. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passa o projeto de lei número 3.079/2020 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Administração Pública e Ordem Econômica para emissão de parecer. Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o primeiro secretário faça as inscrições, iniciando pela vereadora Rose. Senhor Marcelo. Vereadora Rose. Vereador Leonardo. Vereador Marcelo. Sim. Da faculdade, né? Vereador Toninho. Sim, estamos tramitando. Ah, tá. Vereador Adão. Vereador Elias. Sim. Vereador Sebastião. Sim. Vereador Antônio Carlos. Com a palavra, a vereadora Rose. Senhor presidente, vereadores, aos meus amigos aí, que agora toda segunda-feira firme e forte, né, seu Cardoso, o Titio e o nosso amigo Laci. Eu vou começar as minhas parlamentares hoje. As minhas condolências à família do doutor Evaldo. Uma perca inestimável, nós sabemos o que ele significa, o que ele significou, o que ele já fez a essa comunidade, o que ele já fez a nós, o que ele representa na saúde pública do nosso município. Por muitos anos, funcionário do hospital, quem não conhece? Que família que nunca foi atendida pelo saudoso doutor Evaldo? Eu quero deixar aqui o meu abraço de afeto e condolências ao Chesley, a Marielle, e que a Isamele, Jesus recupere a saúde dela o quanto antes, para que ela possa estar na sua casa da melhor forma possível. E gostaria de falar também que esse final de semana foi bem movimentado em todos os termos, nossa tão amada Colorado, né? Não tem como nós não falarmos do Covid. Era para chegar e chegou chegando, né, gente? Então, assim, eu quero deixar meu agradecimento aqui, porque a gente, como figura pública, as pessoas nos procuram muito. E esse final de semana, eu fui inúmeras vezes, eu tive que ligar para o secretário de Saúde, o Zé Hélio, o qual fui muito bem atendida. Eu quero deixar aqui registrado o agradecimento, porque muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas que as pessoas precisam, mas pelo fato de um atendimento, de atender um telefone, de dar uma atenção, já é muito significativo. Quero deixar meu agradecimento aqui a ele. E uma última frase, que depende muito de nós, né, pessoal? Só que são poucos de nós que estamos fazendo o que precisa ser feito. Muitos não estão acreditando, estão achando que está bonito, achando que é passageiro, vai ser em nome de Jesus, mas eu acredito que a gente tem um caminho bem estreito para passar aí ainda. E nesse momento nós temos que estarmos unidos num propósito de consciência de que cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Porque se nós não tomarmos medidas, as coisas vão piorar cada vez mais, cada dia mais. Meu muito obrigado, ficamos com Deus e até a próxima semana. Com a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, Rose e demais presentes aqui à Câmara, eu também gostaria de falar sobre a triste partida, né, do doutor Evaldo. Eu tive aqui um sábado de manhã e realmente nós que sempre que íamos ao hospital, sempre o doutor Evaldo vinha, puxava assunto e conversava. Uma maneira única e diferente de aplicar medicina.
Hoje nós vemos essas gerações novas de médicos que estão aqui no hospital, em qualquer outra localidade de saúde, por muitas vezes, às vezes até por necessidade ou por obrigação, eles são tanto quanto ríspidos, né? Eles são ríspidos, eles têm muita gente para atender, então eles não podem ficar conversando, eles não podem dar muita trela, né? E às vezes a gente fala, puxa vida, fulano é diferente, fulano ele conversa, ele tira da gente realmente aquilo que nós estamos sentindo, mas é uma outra geração de médicos, né? Posso citar aí o Dr. Júlio também, o finado Dr. Chibata, o Dr. Salvador, Dr. José, são médicos de outras gerações, aquele médico que gosta de olhar no olho, de conversar, né? Dr. Antônio também, né? Dr. Sebastião, que sempre esteve aqui na nossa cidade, sempre cuidou da população como um todo. E hoje o médico ele é um pouco distante, né? Ele está dentro do hospital, porém nós não temos acesso a ele. E o Dr. Evaldo é um desses remanescentes que fazia com que a gente se sentisse à vontade do lado dele. E eu que perdi minha mãe há pouco tempo, e ele era muito amigo da nossa família, muito, muito amigo mesmo, né? Além de médico, amigo da família. E foi num momento muito triste, que eu sabia, ele chegou para mim, ele falou, Marcela, sua mãe não passa de hoje. Né? Era 8 horas da noite, e ele chegou para mim e falou, olha, tua mãe não passa de hoje. Ele foi sincero, ele foi extremamente sincero comigo, sincero com meus irmãos. E num determinado momento, eu sentado do lado da minha mãe, ali nos últimos respiros dela, ele veio, sentou do meu lado, e começou a contar histórias para tentar amenizar a dor que ele sabia que todos nós íamos passar por algumas horas, né, algum momento depois. E ele disse uma coisa que eternizou, que eu não esqueço. Né? A gente conversando, ele falou para mim, Marcelo, quando morre um jovem, se perde uma vida. Quando se perde uma pessoa de idade, se perde uma história. A tua mãe, ela vai embora e vai levar toda a história dela com ela. E sábado eu vim aqui de manhã, me veio a lembrança, ele aqui no caixão, a história que o Dr. Evaldo estava levando com ele. Né? Tudo. Tenho certeza que todos nós aqui, de alguma forma, passou pelas mãos do Dr. Evaldo. Ele tinha um jeito único de ser, né? Um jeito único, um jeito diferente, que Deus o tenha. Né? Deus dê um bom descanso para ele, porque ele se doou ao máximo. O mais importante nessa vida é nós, enquanto em vida, nós nos doarmos ao máximo. Falar dos números tristes, né? A Rose já estava falando aí do Covid, né? É notória a preocupação de todos. Chegou na nossa cidade, chegou com força. Na sexta-feira existiam 20, através do boletim que todos nós vemos acompanhando aí pelas redes sociais. Na sexta-feira eram 22 casos confirmados. Na sexta, no domingo já tinha 37 casos. Quase que dobrou em 48 horas. O que a Rose disse. Consciência, vamos ter consciência das coisas. Vamos evitar aquela festa, vamos evitar aquela saída. Não é, Toninho, porque o comércio está aberto que você tem que sair, que você tem que ir lá comprar algum negócio. Ficar em casa. A maioria das lojas aí está fazendo delivery. Liga, entra em contato. Redes sociais está aqui para isso. Não precisa você ir lá, não precisa você sair de casa, levar a sua família. Você vai no mercado, você leva teu irmão, leva tua mãe, leva a criança. Para que isso? Para que isso? As lanchonetes cheias de gente, todo mundo sentado, todo mundo em volta um do outro. Consciência, gente. Essa doença veio para mostrar a nossa consciência, que infelizmente não está tendo. A minha esposa trabalha no hospital. É tenso. Todos os dias. Ela chega com informações que me deixam preocupados. Todos nós preocupados, porque está inflando, está inchando. Mas o hospital suporta. Não suporta. Lugar nenhum suporta. Só Colorado são 25 mil pessoas. Quantas UTI temos em Colorado? 17. Para toda a região. Para toda a região, que dá mais de 200 mil habitantes. Se você pegar Maringá, dá mais de 500 mil habitantes. Não estão levando a sério. É uma pena isso mesmo. No mais, eu agradeço a presença de todos vocês, que nós tenhamos uma semana aí de consciência. Vamos tentar baixar esses números aí, que a nossa cidade comece a funcionar realmente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Toninho. Foi uma perca muito grande, doutor Evaldo. Trabalhamos juntos durante 28 anos.
37 anos de amizade. Eu nunca vi aquele homem negar de atender alguém, seja com ou sem dinheiro. Porque muitas vezes eu já vi médico falar, se não tiver o dinheiro na secretaria, eu não atendo. Ele nunca recusou nenhum atendimento, nenhum técnico de enfermagem, nem de enfermeira. Ele sempre atendia. Às vezes já estava com a maletinha pronta para ir embora, voltava atrás e atendia o paciente. E sem contar o exemplo de humildade que sempre foi. Nunca fez aquelas ostentação, porque hoje em dia, é claro, é outra geração, mas só que o que falta nessa geração de hoje? Humildade, porque hoje muitos médicos se formam por status, para ter um diploma na mão e falar, eu sou doutor. Mas tem muitos médicos novos que se formam e ele tem aquele berço, aquele dom de tocar no paciente. Porque eu trabalhei 27 anos no hospital, 28, nunca peguei nada de paciente. Via doutor Arnaldo, Chibata, doutor Evaldo, doutor Júlio, Sebastião, doutor Mário. Eles tocavam no paciente. Doutor José, se a dor era no estômago, eles apertavam. Eles apalpavam, eles sentiam os pacientes. Os médicos de hoje, infelizmente, o que você sente? É o paciente lá e ele aqui. Eu sinto uma dor no estômago. Busca o pan, cetoprofeno e novalgina. Vai lá e passa, não encosta no paciente. Infelizmente é assim, gente. Infelizmente está assim. Não são todos. Não são todos. Tem médico recém-formado que examina o paciente. Porque a função de um clínico geral é examinar o paciente. Não é pegar simplesmente se a pessoa chega com a dor no estômago, passar esses medicamentos, já encaminha para o gasto. Nem todos têm condições de... Infelizmente, médicos igual os antigos, doutor José, doutor Arnaldo, que muitas vezes fazia cirurgia só no exame, porque não tinha ultrassom. Não tínhamos os recursos que tem hoje. Então, eu acho que falta, assim, um pouco mais de dedicação ao ser humano. Infelizmente, é duro falar isso. É difícil para mim, que trabalhei na saúde, ver o que eu já vi e ver o que eu estou vendo hoje. Agora, o médico, principalmente os médicos novos, concursados, eles podem faltar. Eles faltam sem chegar no município nem um dia antes e falar assim, amanhã eu vou faltar, simplesmente falta. E quando a gente mandava descontar, porque eu andei descontando aí de muitos médicos, eles davam pulo do tamanho dessa rampa aqui, porque eles não admitiam isso. Porque muitos acham que prefeitura só faz de conta. E não é não, a coisa mudou. Hoje o Tribunal de Contas, ele cobra dos secretários de saúde que todos os funcionários tenham que cumprir o relógio ponto e seu horário. Tive até problema, mas deu uma amenizada. Tem uns que nem com reza brava vai consertar. Porque pau que nasce torto não tem jeito. Infelizmente morre torto. Tá? E eu quero parabenizar ao padre, Loja Maçônica, todos os pastores, todas as pessoas que se uniram nessa pandemia. A gente tem mais é que se unir mesmo. Porque ninguém sabe que até que dia nós vamos estar aqui. Porque do jeito que está acontecendo, está aumentando cada dia mais. É o que eu venho falando, é o que eu venho batendo na tecla. As pessoas, infelizmente, não estão levando a sério. É bar que fecha às 22 horas, mas dentro fica a festa. É muita gente gastando o dinheiro dos R$600 com cerveja. Gente, isso é sério. Isso vai matar muita gente. Será que precisa começar a morrer para a gente poder começar a ficar nas residências? Eu sei que é difícil ficar em casa. É muito difícil. Eu tenho sobrinho adolescente
Eu sei como é difícil ficar. Eu sei, tem uma mãe que gosta das comadres, mas está respeitando. Eu sei que é difícil a gente não sair de casa, ficar mantendo, mas é necessário, gente. Infelizmente, nós estamos numa situação que ninguém sabe quem vai ser o próximo. E nós temos que agradecer a Deus que não está tendo morte em nosso município. Ainda, né? Então não vamos esperar chegar a morte para poder perder alguém da nossa família, para poder fazer esse isolamento social. Eu sei que é difícil para todo mundo, porque todos nós estamos perdendo o lazer, muitos entrando em depressão, muitas mulheres que não aguentam mais o marido em casa, tem tudo isso. Mas se nós não se unirmos, infelizmente, a coisa vai ficar cada vez pior. Vamos pedir, gente, por vocês, converse com os amigos de vocês, orienta, não abusa da sorte, que Deus está sendo generoso demais com nós. Vê quantas mortes em São Paulo, Rio de Janeiro, cidade grande, gente, e nós temos que agradecer a Deus por todas as pessoas que estão tendo Covid-19 em nosso município, estão se recuperando. Então, a gente tem que se ajudar nesse isolamento social, porque nós temos que ser um pelos outros, porque o que nós vamos levar dessa vida? Nada. 1 minuto, Toninho. Tá? E quero também falar, presidente, que eu concordo com quem tem carro bom na garagem, tem que pagar água sim. Tem que pagar mesmo. É até uma pouca vergonha, porque tem gente que ganha um salário meio, suas contas estão em dia. Então eu concordo, sou favorável sim. Tem que executar, tem que fiscalizar, tem que pegar esses caras que tem carro bom na garagem e pagar água sim, eles não são melhores que ninguém. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Adão. Eu queria também aqui deixar a minha tristeza, a minha condolência à família do doutor Evaldo, que além do profissional que ele foi, era um amigo, sempre que eu precisava, fora de hora, qualquer dia, ele atendia a gente. Então, só tenho a agradecer por tudo aquilo que ele foi aqui, que ele fez pela gente, e dizer à família a minha tristeza, a minha condolência, a todos eles, pela morte do doutor Evaldo. E registrar também a minha preocupação com esse corona, que você vai agora nos bar, pode ver agora nos bar, está lotado. É mesa emendada com mesa, e não tem jeito de usar máscara em bar. Você vai no bar para beber, para comer, não tem como você comer e beber com máscara. Todo mundo sem máscara. Esse vírus tem 37, parece que já deu mais positivo, e tem gente que não está sentindo sintoma e está com o vírus. Está um negócio meio esquisito. Muita gente vai fazer e falar, eu não tenho, eu não vai dar positivo porque eu não estou com sintoma, e está dando positivo. Então, temos que ficar em casa, vamos aguentar mais um mês em casa, para que podemos acabar com esse vírus aí, ou pelo menos amenizar um pouco esse vírus aí. É isso que eu queria dizer hoje. Meu boa noite e obrigado pela presença de todos. Com a palavra, vereador Elias. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, nós queremos também manifestar as nossas condolências, a nossa solidariedade à família, né, pelo passamento do doutor Evaldo, que realmente foi uma pessoa, como já foi citada por todos, uma pessoa, né, maravilhosa, uma pessoa exemplar, um profissional dedicado. E, né, até conversei agora com o vereador Toninho, né, porque me fugiu, mas o doutor Evaldo foi o segundo médico ali do Hospital e Maternidade Santa Clara, uma das pessoas que, né, veio para Colorado, acreditou na nossa cidade, fez carreira no nosso município, né, fez família, né, na nossa cidade. Foi alguém que realmente acreditou no nosso município. E nós
né, precisamos que tenhamos pessoas públicas, né, que tenham essa mesma natureza, pessoas que acreditem na cidade, pessoas que queiram construir uma história no nosso município, pessoas que dediquem a sua vida pessoal e a sua vida profissional, né, para que o outro ele possa ser encarado assim de uma forma especial, né, para que realmente assim, né, possa ser construída uma cidade e uma sociedade melhor. E infelizmente nós perdemos o Dr. Evaldo na última sexta-feira. O município de Colorado, né, decretou luto oficial como uma singela homenagem a alguém que ele era também, né, um servidor público, né, trabalhou muito tempo no município de Colorado e prestou seus serviços assim, de forma exemplar, como nós já, né, podemos ouvir através dos nobres vereadores que, né, nos antecederam. Outro assunto importante, né, que tem sido comentado ultimamente, tanto nas redes sociais, né, e também, né, aonde nós temos a oportunidade de debater em relação ao avanço que está acontecendo, né, do Covid-19, né, o novo coronavírus. Infelizmente, na nossa cidade, até o boletim que foi publicado ontem, nós temos 37 casos confirmados e não sei se de repente já foi publicado algo hoje, mas a tendência é que esse número ele, né, vá para algo em torno de 45 casos confirmados desde o início da pandemia. Então, na sexta-feira passada, tive a oportunidade de participar, né, do Comitê de Enfrentamento à Crise do Covid, né, na Prefeitura, convite, né, do prefeito, que foi, na verdade, presidido pelo nosso secretário de Saúde, né, o senhor José Hélio. E hoje aconteceu uma reunião, né, por conta de um desdobramento daquilo que foi tratado na sexta-feira, com alguns representantes, né, de bares e também lanchonetes, né, para que algumas medidas elas possam ser implementadas e outras ações de fiscalização possam ser intensificadas. Na próxima sexta-feira, nós teremos mais uma reunião ordinária do comitê, onde serão apresentadas algumas estratégias, algumas ações, para que nós tenhamos aí uma forma de conter este avanço. Porque uma coisa que foi colocada e tem sido, né, colocado, e precisamos assim cada vez mais reforçar, é que o sistema público de saúde, seja ele de Colorado, da nossa região, do Brasil, ele não tem suporte para fazer o atendimento, né, de todos aqueles que necessitam. Quando nós olhamos, né, para países desenvolvidos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a gente percebe também um colapso no sistema, porque, na verdade, nenhum sistema ele está programado, ele é projetado para atender tantas pessoas num espaço de tempo tão curto. Por isso que a conscientização, né, de todos os cidadãos, ela precisa acontecer. E é necessário que seja o município, o Estado, seja, né, os órgãos de imprensa, as igrejas, os clubes de serviços, enfim, todos precisamos reforçar essa necessidade de nós termos, né, cuidados com saúde, questão, né, de higienização, cuidarmos de nós, cobrarmos do outro, cuidarmos do outro, porque a saúde é a conscientização. Nós não temos também uma equipe grande de fiscalização no nosso município, temos apenas 3 servidores que fazem todo um trabalho, né, que cobre tanto Colorado como o distrito de Alto Alegre, então, humanamente, é impossível fazer, né, toda essa fiscalização durante as 24 horas do dia. E se nós formos olhar também para a Polícia Militar, que é um órgão aí que tem a capacidade de também nos apoiar ou nos ajudar neste processo, eles também, né, não têm pessoal para isso. Então, por isso que a conscientização ela é fundamental. E para já finalizar, eu quero aqui falar a respeito de um projeto importante, né, que foi encaminhado pelo Poder Executivo, que é o projeto de lei número 3079 de 2019, que ele trata sobre a concessão de direito real de uso de bem público municipal a entidades sem fins lucrativos que promova a proteção, educação, recreação e acolhimento de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade. Então, o bem imóvel, né, que está sendo colocado aqui, né, para que seja feita esta concessão, para que a Câmara de Vereadores possa analisar, possa apreciar e possa dizer se é oportuno ou não, é aquele
ginásio de esportes que está localizado no antigo Centro Social Urbano, né, que hoje nós conhecemos ali como, né, o Centro Municipal de Educação Infantil Comecinho de Vida. Então, é um espaço que, infelizmente, né, pelo desuso, ele está numa condição assim muito precária, e é necessário aí que de repente aconteça alguns investimentos, né, para que uma dessas entidades que nós temos no nosso município possa não apenas, né, fazer uso daquele local, mas que possa fazer de forma adequada, de forma a atender, de forma a acolher as crianças que estão nesta condição, que é uma condição, né, de vulnerabilidade social, econômica, né, que de repente aí precisem de um atendimento especial, orientado aí tanto pelo CRAS, pelo CREAS, porque, né, muitas vezes nós temos dito aqui que uma das coisas que compromete demais a estrutura do município, a estrutura pública, é a falta de uso. E às vezes as pessoas acabam, né, danificando, acabamos tendo assim, atos de vandalismo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o antigo posto de saúde ali do Jardim Santa Clara, que, né, por algum tempo ficou sem ser utilizado, e as pessoas já começaram, infelizmente, a cometer atos de vandalismo. Então, com esta ação, nós vamos recuperar aí mais um prédio do município, que ele pode ser utilizado, né, para uma entidade que faça esse atendimento às crianças e adolescentes. A exemplo do que está acontecendo com o prédio, né, da antiga Universidade Estadual. Obrigado, senhor presidente. Com o antigo prédio da Universidade Estadual de Maringá, de Londrina, o campus da UEL, onde esta Câmara de Vereadores ela fez, né, a autorização para que o município ele pudesse licitar. Então, essa licitação está em fase, né, de andamentos, e esperamos aí que tenhamos uma universidade forte, uma universidade que venha investir no nosso município e oportunizar para os nossos jovens e adultos uma qualificação profissional de ensino superior. Então, era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente, e agradecer a participação de todos, agradecer mais uma vez aí o Cardoso, né, sempre presente, nosso amigo Preguinho, nosso amigo Santista, e o Mogli também. Muito obrigado, que Deus abençoe, e uma boa noite também às pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais nesta noite. Com a palavra, vereador Tião Parreira. Falar de uma figura como o doutor Evaldo é muito difícil e, no mesmo instante, muito fácil. Só quero agradecer a sua passagem aqui pela terra, pelo seu trabalho grandioso, que dedicou sua vida nesse trabalho de salvar pessoas, que é muito importante, que são para poucos. Então, fica o meu agradecimento pela sua passagem, pelo seu trabalho e pela sua família também. Quero abordar também aqui hoje um assunto. Em 2017 e também em anos anteriores, havia muita reclamação de alguns bairros aqui em Colorado que não tinha asfalto. Então, essa Casa de Lei, em 2017, aprovou um recurso aí, e esse asfalto vem acontecendo. E fui abordado 2 vezes essa semana na rua, de reclamação que as pessoas estão fazendo corrida de carro nesses bairros, como a Avenida Atlântica, por exemplo, e não estão respeitando. E eles estão pedindo quebra-mola. Aí eu disse, gente, o mundo vem mudando. Quebra-mola hoje está difícil de acontecer no nosso município, é o que eu tenho visto. Porque aí eu perguntei, quantas pessoas estão fazendo isso lá? 3 pessoas estão fazendo. Então tem que penalizar o resto da população inteira que vai passar em cima de um quebra-mola com o seu carro, que é horrível passar em quebra-mola, vamos ser sinceros. Então, vem mudando. Maringá, por exemplo, não tem mais. Dificilmente você vê um quebra-mola em Maringá. Só que, por um outro lado, precisamos ver o que pode ser feito, então. Porque tem que ter alguma coisa para filmar, uma câmera, esse pessoal. A polícia não vai ficar lá sondando eles.
Porque se 3 pessoas fazem isso em uma população que lá pode ter lá 300, 400 veículos que passam por ali, por dia, ou 500, e 3 pessoas estão fazendo isso, então é melhor punir essas 3 pessoas, vocês não acham? Porque, então, essa é a mudança que eu acho que tem que ter na cabeça do ser humano. Porque o ser humano é um ser dotado de inteligência, mas, infelizmente, tem alguns pelo meio que não sabem usar essa inteligência, né? Então, precisamos de verificar certinho o que vai ser feito, porque quebra-mola não está construindo. Dizem que existe lei que não pode construir, outra hora fala que pode. Às vezes, o prefeito fala no programa de rádio que pode ser feito e não faz. Então, tem que ter uma resposta certa para a gente aqui poder passar para a população. Então, provavelmente eu vou entrar com um requerimento sobre isso. Mas então, está sendo resolvida uma questão muito séria, que era muita lama, muito buraco nesses local. Aquele conjunto ali, na saída para Alto Alegre, ali era horrível. Parabéns, hoje você passa lá, você não vê a enxurrada mais correr na avenida. Está asfaltado. Mas aí, quando você arruma um problema, aí aparece outro. Mas esse outro é bem mais simples de resolver do que o asfalto. Então, esperamos que seja resolvido isso. O mais breve possível. Porque o vândalo não tem hora e ele pode provocar um acidente e matar uma pessoa por causa de uma corrida que está fazendo nesses asfaltos novo. Então, é isso que eu queria dizer hoje sobre esse projeto. E agradecer também ao Vilegas, que fez o levantamento do projeto de lei meu sobre a água, que está em andamento. As pessoas que têm, por 14 tipos de doenças, que eu não me recordo todas elas hoje, que foi feito esse projeto, aprovado aqui nessa casa, que está em andamento e que as pessoas procurem os seus direitos. Se tem aquele tipo, se é portador daquele tipo de doença, que está lá no projeto, são 14 tipos, vai lá, procura o departamento de água, vai se informar. É muito melhor do que ficar criticando, falando que os vereadores não fizeram nada. Porque o projeto é meu, mas foi aprovado por todos os vereadores. Então, o projeto é dessa Casa de Lei, não meu. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer um voto de pesar, os meus sentimentos, à família do Dr. Evaldo Agra, que foi um final de semana dos mais tristes, quando Colorado soube da notícia. As redes sociais não só comentavam sobre isso, porque foi uma pessoa muito conhecida, pessoa que trabalhou no nosso município durante muitos anos, dedicado à medicina, onde praticamente a população tinha acesso, e como já foi dito anteriormente, o atendimento dele era bem humanizado, era uma pessoa que se tinha tempo, conversava, questionava, investigava o que o paciente tinha. Então, Colorado perdeu muito com o falecimento do Dr. Evaldo, a saúde perdeu muito, mas, em contrapartida, ele está bem melhor do que estava aqui. Tenho certeza que ele já ganhou a morada no céu e que Deus o proteja. Obrigado. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão.